Um olhar singular sobre a EJA. O presente documentário conta a história de Vanusa, mulher nordestina, natural da cidade de Valente, no interior da Bahia. Presenciou durante criança uma educação que não lhe agradava. O trabalho era mais atrativo que as salas de aula. Sem motivação, optou por deixar a escola e dedicar-se somente ao trabalho. Já adulta, com 3 filhos, decidiu retomar aos estudos. Foi quando encontrou na EJA a oportunidade de recuperar o que lá atrás tinha deixado. A EJA é uma modalidade de ensino que tem gerado muitas esperanças na vida de milhares de pessoas, que por muitos motivos particulares não tiveram como finalizar a escolarização no tempo regular. A partir de Vanusa e do relato de experiência da professora Jamile Pereira, atuante na educação de jovens e adultos durante os anos de 2006 a 2008, a EJA será apresentada, já que entenda-se que a educação só acontece por conta dos sujeitos que a compõem. Em 1975, em Valente, interior da Bahia, nasceu Vanusa. Meu nome é Vanusa do Carmo Santo, tenho 45 anos, nasci em 1975, na cidade de Valente, Bahia. Era uma cidade desenvolvida, apesar do local que eu morava ser um bairro humilde, chamado Pretolina. Na década de 70, foi criado o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, uma iniciativa pensada e elaborada pelo regime militar vigente no Brasil, de 1964 a 1985, quando a classe dominante, com a finalidade de defender seus próprios interesses sobre a máscara de erradicação do analfabetismo, tinha como principal preocupação somente fazer com que seus alunos aprendessem a ler e a escrever, sem uma preocupação maior com a formação do homem. O ensino supletivo, implantado em 1971, foi um marco importante na história da EJA. Foram criados os Centros de Estudos Supletivos em todo o país, com a proposta de ser um modelo de educação do futuro, atendendo às necessidades de uma sociedade em processo de modernização. O objetivo era escolarizar um grande número de pessoas, mediante um baixo custo operacional, satisfazendo as necessidades de um mercado de trabalho competitivo, com exigência de escolarização cada vez maior. Na década de 80, mais precisamente no ano de 1985, o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, foi extinto, sendo substituído pela Fundação Educar. O contexto da redemocratização possibilitou a ampliação das atividades na EJA. Estudantes, educadores e políticos organizaram-se em defesa da escola pública e gratuita para todos. A nova Constituição de 1988 trouxe importantes avanços para a EJA. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito passou a ser garantia constitucional também para os que não tiveram acesso na idade apropriada. Só tinha uma escola só no bairro, frequentava muito pouco. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Era uma professora só com uma turma de várias crianças. Nós estudávamos pela manhã, o nome da professora era Francisca. Eu gostava mais de brincar na escola do que da professora. Quando minha mãe faleceu, eu tive que ir para Boa Vista de Coité e estudei lá por pouco tempo, que eu não lembro o nome do colégio nem das professoras. Aí voltei para a região de Gavião, e não estudei mais. Comecei a estudar no colégio Alagadiço, mas minha cabeça não era para estudar. Era só vontade de trabalhar e não tinha motivação para estudo. Quando eu vim ter motivação, eu também já não queria estudar, já trabalhava, já queria saber de meu dinheirinho. E parei. Aí veio o meu casamento, comecei a estudar no EJA depois dos meninos já grandinhos. Aí vim para São Domingos. Na década de 90, em março de 1990, com o início do governo Collor, a Fundação Educar foi extinta e a União foi se afastando das atividades da EJA e transferindo a responsabilidade para os estados e municípios.
A articulação em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reafirmou a institucionalização da modalidade EJA, substituindo a denominação ensino supletivo por EJA, que, de acordo com a Lei 9.394/96, em seu artigo 38, faz referência aos cursos e exames supletivos e, assim, continua a ideia da suplência, de compensação e de correção de escolaridade. A redução das idades mínimas de 18 para 15 anos para o ensino fundamental e de 21 para 18 anos para o ensino médio. A partir do ano de 2000, foi possível observar um maior investimento na educação de jovens e adultos. Foi aprovado o parecer CNE/SEB 11/2000, que se ocupava das diretrizes da EJA e a descrevia como modalidade de ensino por suas funções reparadora pela restauração de um direito negado, equalizadora, de modo a garantir uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade na forma pela qual se distribuem os bens sociais, e qualificadora, no sentido de atualização de conhecimentos por toda a vida. Em janeiro de 2003, o MEC anunciou que a alfabetização do EJA seria uma prioridade do novo governo federal. Sendo assim, foi criada a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo. No programa Brasil Alfabetizado, por conseguinte, a assistência será direcionada ao desenvolvimento de projetos com as seguintes ações: alfabetização do EJA e formação de alfabetizadores, entre outros como Programa Brasil Alfabetizado do MEC em 2003, Lei nº 10.880/2004, sendo parte integrante das medidas de combate à pobreza instituídas pelo Programa Governamental Fome Zero, e seja Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o PROJovem, Programa Nacional de Integração da Educação Básica com Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, decretado no número 5.840/2006, que inclui a EJA na oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, o GESTAR, Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, PRONATEC, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o FUNDEB, que direcionava 15% das despesas destinadas à EJA, o PRONACampo, que pretendia atender às especificidades dos estudantes do campo e quilombolas, o Programa Educação em Prisões e, por último, Todos pela Alfabetização, que se chama o TOPA. Não sei, me deu uma vontade assim de começar de estudar e decidi a estudar e comecei a estudar aqui em Santo Antônio. Depois que eu estudei a série que eu tinha de estudar aqui, fui para São Domingos, concluí em São Domingos o EJA. Professores de cada série tinha um professor, o colégio bem desenvolvido para o tempo que eu estudei e gostava do que ele ensinava. Ele deixava bem à vontade, ele ensinava, mas também interagia com todos nós. A gente podia dar opiniões, a gente podia fazer perguntas e ele respondia com muita delicadeza, com muito respeito a todos nós. Às vezes eu mesma às vezes perguntava assim, algumas coisas que eu tinha dúvida, e às vezes até ele mesmo dizia que tinha coisas que ele perguntava a gente, que a gente começava a contar da nossa vida, que ele dizia que tinha coisas que estava aprendendo com a gente. Tipo, alguma coisa que a gente tinha vivido, entendeu? Falava sobre tanto do passado como do presente que estava acontecendo. O colégio falava sobre isso. Eu gostava de todas as matérias. A única que me deixava bem confusa era física e matemática. Que Deus me livre de eu estudar mais por causa dessas duas matérias. Concluí em 2019. Eu concluí, graças a Deus. Durante minha formação acadêmica, no curso de Letras Vernáculas, pude participar de um estágio remunerado, assumindo algumas turmas de EJA, em uma escola municipal, nos anos de 2006 a 2008.
Lecionava a disciplina de língua portuguesa para a etapa 2, que abrangia as turmas finais do ensino fundamental. Algo que eu me lembro bem é que os professores, quando se juntavam para fazer o planejamento, sempre a gente pensou no perfil dos estudantes, que em sua maioria eram trabalhadores em geral, ou dona de casa, pais e mães de família. Ou seja, eles traziam experiências relevantes que ajudavam a nortear nossa prática em sala de aula e a nos aproximarmos mais do mundo de cada um, a exemplo de atividades e conteúdos voltados à dinâmica profissional, ao trabalho informal e a experiências do lar. Esse trabalho não era fácil, pois não tínhamos formação continuada que ajudasse a gente a trabalhar com esse público. Além disso, os alunos tinham perfis diversos. Alguns foram estudantes há pouco tempo ou há muito tempo. Outros eram jovens, adolescentes, idosos, donas de casa, mães, mulheres, trabalhadores formais ou informais. Em geral, percebiam o maior interesse deles em estudar, em aprender, em acessar o conhecimento. Muitos apresentavam uma alfabetização precária. Outros, um pouco mais de domínio da leitura e da escrita, realidades vividas em uma mesma sala de aula. E eu percebo isso como um grande desafio, porque enquanto a gente tentava ajudar um estudante a reconhecer uma letra ou escrever uma sílaba, outro esperava a próxima orientação. Assim, na prática, aprendemos que muito mais do que avançar com conteúdos, era necessário saber se cada aluno, com vivências e tempos tão diferentes, conseguiam absorver e ressignificar o que era aprendido a partir de suas experiências de mundo, o que não era fácil. Apesar do interesse deles em seguir aprendendo, observávamos que ao longo do ano as salas iam se esvaziando. E muitos eram os motivos: trabalho, cansaço, distância da casa para a escola, gravidez, mudança de cidade, desânimo, entre outros. Observei também que muitas vezes eles não tinham suas expectativas atendidas quando buscavam a escola. Um olhar mais atento a tantas demandas que esse público trazia, o que contribuía para que eles não prosseguissem estudando. Para mim foi bom, graças a Deus, apesar de eu não ter, acho que não tenho intenção de seguir nos estudos, mas para mim foi maravilhoso. Acrescentou muita coisa, meu aprendizado, que eu achava que eu sabia de muita coisa, mas depois que eu comecei a estudar, eu vi que eu não era tão... que eu precisava de mudar meu jeito de ser, minhas ignorâncias, que eu era muito ignorante, meu modo de pensar, que eu não... a minha cabeça, que era muito fechada, hoje eu vejo as coisas de outro modo. Para mim foi maravilhoso.